Bom dia, turma! Hoje vamos tratar do capítulo 10, que está localizado na página 115, sobre Roma, né? Outra cidade da Antiguidade Clássica, que a gente precisa compreender para a gente entender aí questões do Renascimento, questões mais à frente aí. Então, Roma, quando a gente estuda a história de Roma, a gente tem duas versões para o surgimento de Roma, né? A gente tem a versão histórica e a versão lendária. Então, Roma, né, a sua versão histórica, ela vai estar localizada ali na Península Itálica. O povo que ali morava tinha como base econômica o que é a agricultura, a pecuária. Os primeiros povos ali a habitar a região eram os italiotas, né? Além dos italiotas, a gente vai ter também povos como aí os sabinos, os úmbrios, os latinos, que vão compor ali a região que se localiza Roma. Lembrando, Roma, ela está localizada na Península Itálica, mas o país chamado Itália, ele vai surgir lá no século XIX, tá? Então a gente vai tratar aqui Roma como uma cidade-estado forte, uma cidade-estado que nem se compara a nenhuma outra cidade-estado que se localiza ali na Península Itálica. E aí a gente viu os primeiros povos que habitaram a região, mas aí quando houve a invasão, a primeira diáspora grega, né, povos gregos também chegaram à região, povos etruscos também chegaram à região. Então, ela aos poucos começou a ser habitada por uma diversidade de povos, principalmente porque eram áreas muito férteis, né, devido aí à presença do rio Tibre, que é o rio que favorecia a agricultura, a subsistência e a sobrevivência desse povo. Os etruscos foram povos muito importantes para a organização das cidades, né? Eles começaram a organizar tanto de Roma quanto em outras cidades e estados também da Península Itálica. Eles foram os caras ali que começaram a organizar, se dedicaram à agricultura, a questões políticas também. Os etruscos, eles vão ter uma grande participação aí nas questões políticas e na organização administrativa também das cidades e estados. Já na região sul, né, os etruscos eles ficavam mais próximo ali à região do norte. Já na região sul, durante a segunda diáspora grega, a gente vai ter o surgimento de diversas colônias de povos gregos. Essa região sul que acolheu esses povos gregos ficou conhecido como Magna Grécia. E aí esses povos da segunda diáspora grega ocupavam regiões ali do sul da Península Itálica e ali da Sicília também, né? Da Sicília, que eram ilhas ali que ficavam próximas à Península Itálica. Então, essa parte sul, que vai ter como predominâncias gregos morando na região, vai ficar conhecida como Magna Grécia. E aí a gente tem também a história lendária do surgimento de Roma. Como eles vão ter bastante contato com os povos gregos, eles também vão utilizar da mitologia para contar, né, sobre seu cotidiano, sobre sua vida. Quem vai escrever essa versão lendária é Virgínio, através do livro Enéida. Aí ele vai narrar principalmente a Guerra de Troia. Olha como o livro de vocês vai descrever essa história lendária aí de Roma. A história tem ligação com a mítica Guerra de Troia por Enéas. Ao fugir da sua cidade, Troia, destruída pelos gregos, chegou ao Lácio e se casou com a filha de um rei latino. Enéas teve descendentes e, por isso, eles tinham direito ao poder. Entre esses descendentes estavam Rômulo e Remo, que eram filhos gêmeos, tá? Eles eram irmãos gêmeos. E aí o que acontece? Entretanto, todos foram vítimas de um plano sórdido de Amulho, tio de rei Silvia, para ocupar o poder. Amulho prendeu Régia Silvia em um calabouço e mandou um servo matar as crianças gêmeas. Por quê, gente? Os pais da criança haviam morrido. E aí o tio das crianças estava achando ruim que elas eram os herdeiros do trono. Então, para que ele se tornasse o herdeiro do trono, ele tinha que matar as crianças. Então, ele vai exigir que um escravo pegue as crianças, né, os gêmeos, e mate-as, porque assim ele vai ser o único cara ali a governar Roma, né? E aí o que o escravo vai fazer? O escravo, ele vai pegar as duas crianças e vai em direção à floresta. Quando ele chega às margens do rio Tibre, ele pega as crianças que estavam dentro de uma cesta e joga ela dentro do rio. Olha só como vai acontecer. Ao chegar a determinado ponto do rio, as crianças foram salvas por uma loba que os amamentou.
Um casal caminhava pelo local, ouviu os choros da criança e acabou levando-as para casa até se tornarem adultos. Como conta a lenda, que, quando os irmãos ficaram adultos, voltaram para Alba Longa, despuseram seu tio e em seguida fundaram Roma. Então, o que acontece aí dessa loucura toda? A galera que estava aí tinha perdido a Guerra de Troia para os gregos, né? Perderam a guerra de Troia. E aí, como forma de sobreviver, fugiram para a região do Lácio, que é a região onde se localiza Roma, né? A região do Lácio. E ali eles começaram a fundar Roma. E aí, quando os gêmeos surgiram, o tio ficou querendo, né, o poder, querendo ser o rei, manda matar as crianças, o escravo joga as crianças no rio, e as crianças aí são acolhidas e salvas por uma loba que amamenta eles até um casal de humanos encontrar e cuidar das crianças. E aí, quando esse casal cria essas crianças, elas se tornam adultas e elas sabem quem são elas, e aí elas vão correr atrás dos seus direitos, retomando o cargo de rei, né, que eram os dois irmãos aí, Rômulo e Remo. E aí, a gente entendendo o surgimento de Roma, vamos entender como essa sociedade era organizada e dividida. E aí, a sociedade de Roma era dividida entre os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Vamos entender o que era cada um desses aí dentro de Roma. Então, os patrícios eram aqueles que eram pertencentes à nobreza, tá? Os patrícios, eles eram grandes proprietários de terra, de escravos e de rebanhos, né? Eles também tinham diversos direitos políticos, ocupavam altas funções públicas, também eram os que exerciam a religião na Roma, a justiça e a administração. E durante muito tempo eles foram os únicos a serem considerados cidadãos romanos, tá? Então os patrícios eram os que eram ricos, os que possuíam as melhores propriedades de terra, possuíam rebanhos e escravos, e durante muito tempo eram os únicos considerados cidadãos, então eram os únicos a exercer os poderes políticos, religiosos e militares, tá? Exercer os melhores cargos aí. Os clientes, que vai estar aí abaixo dos patrícios, eles eram homens livres, mas não eram cidadãos, que geralmente eles eram estrangeiros, mas eram pessoas de confiança aí dos patrícios, certo? E aí eles prestavam diversidade de serviços em troca de auxílio econômico e de proteção, né? Então, eles faziam obras, plantações, em troca de moradia, né? Em troca de algum dinheiro e também em troca de proteção, né? Contra qualquer invasão, qualquer povo que tentasse tirar eles ali da região. E além disso também, eles aos poucos, né, com o avanço aí da República, que a gente vai ver que Roma ela vai se constituir por vários modelos políticos, monarquia, república, oligarquia. E durante a República, os clientes eles perderam o status, porque aos poucos os plebeus também começaram a ter o quê? Ter direitos. Né? Então, os clientes eram pessoas de confiança, mas eram estrangeiros, tá? Os plebeus, eles faziam parte da camada pobre da população. Eram homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, ao artesanato, aos trabalhos agrícolas, e durante boa parte da história romana eles não tinham direito algum, tá? Eles não tinham direito nenhum. E aí, com o avanço da República, a gente vai ter aí direitos sendo concedidos a esse povo. Quando a gente estuda os patrícios, a gente lembra daquela frase que a gente utiliza, patricinha ou patricinho. Patricinha e patricinho vem de origem aí desse nome patrícios, né, que eram pessoas abastadas, pessoas que tinham dinheiro, né? Então esse termo, né, o termo patricinha, ele vai surgir aí de Roma através do grupo social privilegiado que eram os patrícios, né? Então a gente tem aí patrícios, clientes e plebeus. E por último a gente tem os escravos, que os escravos romanos eles eram geralmente escravos por endividamento, né? Ou seja, eram plebeus, clientes que deviam aos patrícios e quando não conseguiam pagar as dívidas eles se tornavam escravos, né? E aí os escravos eles eram propriedades, né, dos senhores que o concebiam como escravos e eles tinham aí diversos trabalhos a serem feitos, né? Além de eles também poderem serem vendidos, sendo trocados, podiam ser alugados, né? Então, os escravos em Roma, ele vai ter aí esse papel
muito similar aos escravos que a gente vai ter aqui no Brasil colonial, né? Mas lembrando que lá eles eram escravos por dívida. E um detalhe, os militares, com o avançar aí das questões políticas de Roma, aos poucos eles vão começar também a ganhar status e a se tornar também uma classe social, os militares, tá? Vamos entender um pouquinho de Roma enquanto uma monarquia. De todas as épocas da história de Roma, a época da monarquia é que menos se tem dados concretos sobre esse período, tá? Então, as fontes históricas desse período são bem difíceis de serem encontradas, então por isso essa história ela tem ainda muitas lacunas a serem contadas, a serem descobertas. O que os estudiosos têm de informações é que durante o período monárquico, Roma teve 7 reis, onde 4 reis foram latinos e 3 reis foram pertencentes aos povos etruscos. O último rei, que era um etrusco, que era o rei Tarquínio, o Soberbo, ele foi deposto devido a um golpe do Senado, né, que o Senado já estava insatisfeito com os reis, estavam perdendo cada vez mais espaço e participação política, e aí o governo o Senado ele dá um golpe de Estado sobre o Tarquínio, né, o soberano, e aí é constituído a República em Roma. O Senado é uma das instituições mais importantes de Roma, porque ele sobreviveu aí à monarquia, vai sobreviver à república e vai sobreviver aí dentre outros processos políticos que Roma vai... O Senado, então, ele vai promover esse golpe contra o imperador, né, contra o rei, porque ele estava querendo, né, Tarquínio, diminuir o poder dos senadores. Então, isso vai fazer com que eles se reúnam e aí expulsam o cara do poder para que eles não percam aí seus direitos políticos. E aí, como o Senado ele representava a elite romana, né, ou seja, os patrícios, estes se organizaram e decidiram que era melhor uma república para a organização política de Roma. E aí, antes do rei ser deposto, ele contava com 2 órgãos que auxiliavam ele ali a governar, que era o Senado romano e a Assembleia Curiata, que eram os 2 órgãos que auxiliavam aí a administração de Roma. Lembrando que a figura do rei aqui em Roma, ele detinha em suas mãos os poderes políticos, militares e religioso. E aí se inicia a República Romana. Foi aí que vai surgir o Estado burocrático de Roma, tá? Onde eles vão começar aí a se organizar e se comprometer que a república não era mais uma opção de governo, né? Eles tinham que evitar qualquer manifestação que levasse a um possível retorno aí da monarquia. Então, república, em latim, significa coisa do povo. Então, identificava que república ia ser um governo feito e planejado pelo povo. Os magistrados eram os responsáveis aí por exercer a política do período da república. Então, a gente vai ter uma diversidade de cargos que a magistratura ela vai tratar, que vocês vão poder observar aí na página 118. E aí, como a república ela queria fortalecer o poder, ela vai tentar contar com a ajuda dos plebeus, principalmente para evitar conflito com inimigos. Então, eles vão servir ali para fortalecer o exército romano, os plebeus. Só que esses plebeus, quando retornavam da guerra, eles não tinham direitos aos saques que eram feitos durante a guerra e voltavam completamente endividados, porque deixaram todo o trabalho dele na cidade e foram guerrear. E isso vai fazer com que os plebeus percebam quão sem direitos, sem poder políticos, eles não tinham nada, né? Então isso vai fazer com que os plebeus tenham uma consciência, né, de que eles estavam sendo apenas explorados e faça com que eles lutem por seus direitos. Então, assim, a gente tem a República Romana como uma república aristocrática, porque quem só participa do poder é um determinado grupo social, que geralmente esse grupo social ele possui o quê? Dinheiro, né? Então, os plebeus, que eram os pobres, eles não tinham participação em direito político algum. E aí, os plebeus insatisfeitos, né, com essa vida sem direitos políticos, sem participação, sem cidadania, eles começam a criar as greves, eles começam a fazer greves, ninguém vai fazer mais nada que os patrícios ordenarem, até eles perceberem que a gente também precisa, a gente é cidadão romano, e a gente também precisa ter leis e direitos que protejam a gente. E aí, o que aconteceu? Os patrícios, eles subiram para o monte mais alto que tinha lá em Roma, e disseram que daqui a gente não desce.
Então todos os patrícios estavam lá localizados nesse monte mais alto de Roma, enquanto os patrícios estavam lá embaixo, sob ataque de inimigos, sem proteção, porque os soldados deles não eram o suficiente, e aí os caras vão ficar tudo agoniados, e aí é o jeito a gente ceder o que esse povo tá pedindo. Vamos lá escutar o que eles estão pedindo? E aí eles vão fazer uma assembleia e escutar quais eram as necessidades dos plebeus e analisar aí essas questões. E aí, após organizar as questões internas, né, entre plebeus e patrícios, Roma agora ela vai pensar numa ideia de expansão territorial. Então vai se iniciar um processo de conquistar as cidades vizinhas. E aí a expansão romana vai ser imensa, né? Ela vai conquistar uma diversidade de regiões e tudo que era saqueado era trazido para Roma. Uma das guerras mais conhecidas dentro dessa expansão romana são as guerras púnicas, que são a guerra contra a cidade e estado de Cartago, tá? Púnicas, porque Cartago ele era uma colônia dos povos fenícios. Tá? E os povos fenícios pelos romanos eram chamados de povos púnicos, tá? É daí que veio o nome Guerras Púnicas. E aí, como todo bom governo, um dia Roma também chega a ter uma crise. Então, o que acontece? Então, a gente vai ver os patrícios aí cada vez mais conquistando regiões e os plebeus cada vez mais se encontrando endividados e tornando escravos, tá? E aí eles vão criar uma política para poder tapear ali a galera, né, para não perceber que eles estão roubando, que eles estão excluindo novamente os plebeus da participação, que era a política pão e circo, que era ali que eles colocavam os gladiadores para guerrear, e enquanto os gladiadores guerreavam, a população estava lá comendo um pãozinho, tomando um vinhozinho e esquecendo de tudo que estava acontecendo nas questões políticas, a exclusão deles novamente. E aí a questão agrária era o que mais pesava, porque as terras estavam cada vez mais concentradas nas mãos dos patrícios, né? Então aí um novo presidente, vamos dizer assim, né? Um novo líder do povo romano, que eram os irmãos Graco, eles vão criar leis de distribuição de terra para que haja aí uma melhor distribuição em que todos possam ter o seu pedaço de terra para trabalhar e sobreviver. E aí o que acontece? Tibério Graco, né, ele vai ter a ideia de fazer essa distribuição de terras, né, uma distribuição agrária, e ele vai limitar a quantidade de hectares que deveria ter. Isso vai fazer com que os patrícios se sintam prejudicados, né? Poxa, velho, a gente tem aí uma imensidão de terra e o cara quer que a gente divida a nossa terra com esses pobres aí. E aí o que vai acontecer? Os patrícios vão se reunir e vão assassinar Tibério, tá? Tibério é morto. E aí essa lei agrária, ela não vai para frente porque o líder ali, principal tinha morrido. Então os outros caras também tinham receio de levar para frente essa lei de distribuição de terras e acabar tendo o mesmo destino ali que Tibério Graco. E aí, 10 anos depois, seu irmão, Caio Graco, ele vai ter a mesma ideia, né? Poxa, a gente tá vendo aí os plebeus, eles estão querendo participação política, querem ação política, então estão precisando de terra também para morar. E aí ele vai fazer também a distribuição dali de terras. Só que aí isso também vai ali deixar os patrícios bem incomodados. Vão pegar Caio, né, Caio Graco, e vai pedir para que um escravo o assassine, e ele também vai ser assassinado. Então a gente vai ver que os patrícios eram os caras dentro de Roma, e se qualquer um que chegasse para mexer nos seus direitos políticos, econômicos, iria sofrer consequências que poderiam levar até a morte. E aí Roma entra em um caos. E a única ideia que eles vão ter para controlar esse caos é que militares assumam o poder. Então Roma ela também vai vivenciar um período ditatorial. Mário e Silas são os dois ditadores que vão tentar aí conter essas revoltas que estavam acontecendo aí em Roma. Enquanto Mário, visava as questões dos plebeus, né, que eles tinham que ter participação política, tinham que ter as suas necessidades ouvidas, já o outro, Silas, ele era totalmente a favor ali da aristocracia. E aí, quando Silas assume o poder, todos os direitos que foram concedidos aos plebeus é desfeito, né? E aí o que acontece? Acontece o fim da República. E aí, como a política ainda estava toda bagunçada, eles decidem que 3 líderes deveriam assumir aí o poder para tentar organizar a questão da política romana. Então, olha só como ficou essa divisão aí dos poderes para facilitar ao governo e à administração aí de Roma. O poder, então, foi dividido entre Crasso, que conseguiu acabar com uma revolta de escravos liderados
por Espartaco, ameaçando o poder de Roma. Foi dividido entre Pompeu, que conquistou a Espanha e bem influenciado nos círculos políticos de Roma, e foi dividido com Júlio César, general romano de grande prestígio que conseguiu conquistar a região da Gália, tá? Então, Roma, após o período ditatorial, foi dividida entre esses três caras aí, que cada um ficou responsável por uma região para organizar essa região. A gente chama esse período de triunviratos. Triunvirato. E aí o que acontece? Esse primeiro triunvirato, ele vai ser organizado por esses três caras, né? Graço, Pompeu e Júlio César. Só que aí Graço e Pompeu morrem, tá? Umas questões aí políticas internas. E aí o que acontece? Júlio César, ele vai tentar se tornar o único imperador e vitalício, ou seja, só ia sair ali depois da sua morte. E aí os plebeus, percebendo que ele ia mexer ali no campo deles, ia mexer ali nas questões políticas dele, o que acontece? Assassinam Júlio César. É daí que surge aquela famosa frase, até tu, Brutus, que era um cara que era de extrema confiança de Júlio César, e foi ele também que chegou lá e deu uma facada em Júlio César para matar ele. Então, esse assassinato foi provocado pelos senadores, tá? Os senadores fizeram ali um montim e cada um meteu ali uma facada em Júlio César, que acabou levando à morte desse grande imperador. E aí, quando Júlio César morre, o que acontece? O caos em Roma volta novamente. E aí, isso dá início a um segundo triunvirato, que vai ser aí governado por Lépido, Marco Antônio e Otávio, tá? Lépido era um homem que financiava Júlio César. Marco Antônio era um general e amigo de César, né, que acabou capturando um dos assassinos dele. E Otávio era um homem refinado, era sobrinho de Júlio César e adotado por ele antes de morrer. Então, tecnicamente, quem deveria assumir o governo aí era quem? Otávio. E aí os três, né, Lépido, Marco Antônio e Otávio, ficaram também responsáveis por cada um organizar uma das áreas conquistadas por Roma, tá? E aí Marco Antônio, ele ficou responsável por organizar que região? O Egito. Quando ele chega no Egito, quem estava governando lá era nada mais nada menos que a Cleópatra, né? Cleópatra, que era uma linda mulher, acaba se apaixonando por Marco Antônio e eles acabam tendo o quê? Um caso. Mas aí Otávio, percebendo que Marco Antônio estava ali já bolando uma ideia de tirar ele do poder, de anexar o Egito ao seu domínio junto com as outras áreas, aí Otávio vai tentar reagir e retirar Marco Antônio do poder. E aí Marco Antônio, derrotado pelas forças de Otávio, Lépido também lá no cantinho dele, Otávio se torna aí o imperador de Roma e acaba de vez com o período republicano, inaugurando aí o período imperial de Roma. E aí, sobre o Império de Roma, a gente vai ver no nosso próximo capítulo, na nossa próxima aula. Então, hoje a gente pode entender a formação de Roma, formação histórica, formação lendária, a divisão dos governos, né, que ela passou por um período de monarquia, passou por um período de ditadura, até chegar ao Império, e aí a gente vai ver aí mais um pouquinho da história do Império nas nossas próximas aulas. Então, ó, não esquece de, assim que finalizar essa videoaula, colocar o seu nome aqui nos comentários para poder fazer o levantamento da frequência, e também não esquece de fazer a atividade que está aí na página 124 a 125, da questão 1 até a questão 7, tá, turma? Um abraço e até breve.